Olá, vocês estão bom ou não? Hoje é dia de teste do Gigão RX 6600, modelinho Gigabyte Eagle. O que eu achei dele? Compensa a placa? 6600, ainda uma placa para Full HD Ultra, todos os jogos. Smart Access Memory faz diferença? E o PCI 3.0 perde muito desempenho? Tudo isso e muito mais nesse review, vem comigo. A nossa bancada de testes é composta pelo Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus Asus TUF, duas memórias de Acer 16GB 3200 CL16. Então nós temos um dual de 32. Essas memórias são muito ruins, cara. O desempenho delas é semelhante a qualquer outra memória 16GB 3200 CL16. Que isso? É verdade, é verdade. O desempenho dela é satisfatório, creio. SSDs ADAC M2 NVMe operando a 3.500 MB. A gente vai padronizar esse SSD quando a gente testar a AMD, tá, pessoal? Por conta de driver, eu vou ter um SSD só para AMD e um outro SSD só para NVIDIA. Fonte Core Hector XPG 850V. A plaquinha que a gente pegou, uma plaquinha da Gigabyte, uma placa toda de plástico. Ela tem umas ranhuras aí no plástico, né? Como se fosse um escovado, gostei disso. E ela traz um acabamento com a inscrição Eagle na parte superior, que fica voltado para o gabinete. Não tem iluminação nenhuma, tá? Então é apenas o Eagle ali pintado de azul. É uma plaquinha triple fan, no entanto, é uma triple fan compacta de apenas 282 milímetros. É uma placa de dual slot no máximo, tá? Uma placa que eu achei compacta para triple fan. Tradicional 3 DisplayPorts no HDMI. Temos o acabamento da parte da placa-mãe e o acabamento mais refinado, voltado para o vidro do gabinete, um conector de 8 pinos. Temos o acabamento traseiro, que eu achei muito satisfatório, e o backplate é todo de plástico, apenas uma proteção para os componentes ali do PCB, tá? Com relação à temperatura, a gente testou aqui no ambiente de 25 graus e ela fez 55, 57, 60, 62. Ela não ultrapassou 65 graus. É uma placa muito fria, a média dela aí é 62 graus, é muito fria mesmo, tá? Gostei muito da temperatura, não é uma placa barulhenta, é uma placa silenciosa. E com relação ao consumo, 100 watts, não ultrapassou os 100 watts. Agora eu vou te mostrar o que ela entrega na prática, vem comigo. A Plague Tale Requiem 1080p Ultra, modo qualidade do jogo, a gente padroniza na nossa bancada porque não tem como rodar nativo. Então a gente tem a diferença de dois quadros, estamos na casa dos 50 FPS, a diferença é muito pequena do 3.0 para 4.0, eu até considero empate, tá? Ativando o Smart Access Memory Size Bar da AMD, a gente tem o mesmo resultado. Aí uma oscilação de rodada, o 3.0 se comportou até melhor. É empate, uma oscilação de rodada, mantemos os 50 quadros, não tem diferença ativar ou não ativar o Smart, e o 3.0 para o 4.0 a diferença é mínima. A gente desceu para o alto agora, né? E a gente sempre testa no melhor cenário possível, então a gente testa aí com o Smart ativado, apesar de não fazer diferença nenhuma praticamente, a gente consegue enfim os 60 quadros. E a gente brincou também em Quad HD. Quad HD com alta a gente consegue 42, 43 quadros, então você vê que fica muito abaixo, né? Então esse jogo para rodar em Quad HD é complicado, porque fazer o quê? Quad HD médio ou baixo, você joga em Full HD alto. Assassin's Valhalla Ultra 1080p, então nós temos aí para você 76 quadros para o 3.0 contra 79 para o 4.0, uma diferença de 3 quadros representando 3.9%. Ativando o Smart Access Memory, o Resize Bar da AMD, a gente tem 82 para o 3.0 contra 83 para o 4.0. Aí você tem o 3.0 ficando bem próximo da performance do 4.0, configurando um empate. E o ganho ativando o Smart Access Memory, no 4.0 você tem 5%, no 3.0 você elimina basicamente ali o gargalo do barramento, né? Então você tem um ganho de quase 8%, um ganho realmente muito expressivo.
Quad HD alto, no melhor cenário, com o resize ativado, a gente tem 66 por 3.0 contra 65 por 4.0, um quadro apenas de diferença tanto na média quanto na mínima, a gente tem um empate técnico, uma oscilação de rodada. Callisto Protocol 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo, um jogo moderno, um jogo muito pesado, tá? Então a gente tem o 3.0 49 quadros contra 51 para o 4.0, 2 quadros, o que representa aí 4%. A gente ativa o Smart Access Memory, o Resize Bar da AMD. O que a gente fez? A gente observou que o 3.0 a gente elimina o gargalo de barramento. Então não tem mais imitação para o 3.0, então ele empatou com o 4.0. Ativando o Smart no 3.0 a gente observou um ganho de 6%. Agora a gente desceu para o padrão alto, né, o preset alto do jogo 1080p nativo, a gente tem 71 contra 72 com o Smart Access Memory ativado, né, um excelente médio. Por que 1% é ruim? Qualquer placa de vídeo, independente do modelo, só fica estável travando a 60. Bom, agora a gente vai brincar com Ray Tracing 1080p, tá? A gente pega o preset alto padrão do jogo, sem alterar nada, e a gente ativa o Ray Tracing no alto, tá? Sombra e iluminação nesse alto padrão é tudo no médio, é o padrão do jogo. O Super Sample, um FSR, a gente vai deixar ele no qualidade. E nesse cenário, não é 1080p nativo, 1080p com FSR qualidade, a gente tem 55 contra 56 com o Smart Access Memory ativado. Até me surpreendi, dá para brincar sim com Ray Tracing, mas não é 60. Quad HD a gente não tem como rodar nativo, esquece Quad HD nativo. Então a gente ativa o FSR qualidade no preset alto padrão do jogo. E a gente tem 65 contra 63 quadros, né? Por que o 3.0 está ganhando? A gente já mostrou que ativando o Smart Access, o 3.0 fica parelho com o 4.0. Isso é apenas uma variação de rodada, nada mais do que isso. É o mesmo resultado para ambos os cenários. Cyberpunk 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo com as texturas no alto, a gente tem o PCI 3.0 62 contra 63. Uma diferença de um quadro, mas uma diferença maior no 1%. Ativando o Smart Access Memory Resize Bar da AMD, a gente tem aí o que? O 3.0 a gente elimina o gargalo de barramento, então 1% agora está parelho. E ativando o Smart Access Memory, a gente tem um ganho de 3% e você ganha principalmente estabilidade no 3.0. Brincando com o Ray Tracing. O Ray Tracing é um pesadelo das placas, a gente brinca em 1080p, o preset alto padrão com o Ray Tracing no médio e o FSR no qualidade, você tem 45 contra 47 quadros, né? Não ficou legal, né? Tá longe dos 60 quadros, então o Ray Tracing mesmo em 1080p com FSR não rolou. Quad HD nativo você esquece, mas dá para brincar Quad HD com FSR qualidade, não é Quad HD nativo, FSR qualidade. O alto padrão do jogo a gente conseguiu 64 quadros, eu gostei até do desempenho. Dead Space Remake 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo com Ray Tracing ativado, a gente tem 57 contra 58. É um quadro na média e uma diferença de 2 quadros na mínima, a diferença é pequena. Ativando o Smart Access Memory, e aí? E aí que a gente manteve o cenário, mas o 3.0 chegou a empatar na média, mas perdendo no 1%. Com relação à ativação do Smart Access Memory, a gente observou um ganho de 5% no 4.0 e de 7% no 3.0. Quad HD nativo, esquece, não dá para brincar, mas Quad com FSR a gente conseguiu brincar bem mesmo com Ray Tracing, né? Então você observa, e curioso, que o 4.0 rendeu bem melhor, né? Achei isso interessante, uma diferença de 7,8% para o 4.0. Far Cry 6 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo, com Ray Tracing ativado, então a gente tem 73 contra 75, são 2 quadros de diferença na média, e no 1% a gente tem 59 versus 62, a gente tem 3 quadros no 1%. Ativando o Smart Access Memory, o Resize da AMD, a gente tem aí uma coisa que eu assustei, né? O 4.0 meio que retrocedeu, como assim?
Pode ser uma variação de rodada, porque 2 FPS é muito pouca coisa. O que eu observei com o Smart Access Memory é um ganho no 1% do 3.0, ficando a mesma performance do 4, interessante. Quad HD nativo com Ray Tracing ativado nesse preset Ultra, a gente tem 56, 56, 47, 49, você tem 2 quadros a favor do 4.0. Eu gostei da performance porque é Ray Tracing Quad nativo. Tirando o Ray Tracing, você vai rodar com uma folga acima dos 60 quadros. God of War 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, e esse jogo me surpreendia. O 3.0 está um pouco melhor que o 4.0. A diferença é pequena? Creio que pode ser uma variação de rodada sim, mas me surpreendi com esse resultado. Ativando o Smart Access Memory, o Resize Bar da AMD, mais uma surpresa, né? Parece que a gente perdeu performance com o Smart Access Memory, né? Ficamos com esse gostinho, com essa impressão. E você vê também que o 4.0 agora está rendendo um pouquinho melhor, mas você vê que a diferença é tão pequena que é empate. Ou seja, nesse jogo, 4.0 não tem diferença, Smart Access Memory também não tem diferença. Quad HD nativo, preset alto padrão do jogo, e a gente tem um resultado legal. A gente desceu o preset para o alto, Quad HD nativo, você tem 60 quadros em todos os cenários. Hogwarts Legacy 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, tá o TAA no alto. Esse jogo Ultra não é nem recomendado para 8 GB, ele é muito pesado. Então a gente tem aí empate, praticamente a mesma performance em todos os cenários. Ativando o Smart Access Memory Resize da AMD, mais uma vez você tem o mesmo resultado, ou seja, o 4.0 nesse jogo a gente não viu diferença. E ativar o Smart Access Memory também a gente não viu diferença, então não faz nenhuma diferença. Agora, descendo para o preset alto e mantendo o Smart, por quê? Porque seria o melhor cenário a testes, apesar desse jogo não ter diferença. A gente consegue, enfim, os 60 quadros, né? Ficou até uma ligeira vantagem para o 3.0, essa variação de rodada, empate. E quando a gente brinca com Ray Tracing, 1080p com FSR no qualidade, preset alto, Ray Tracing a gente ativa no alto. Então nós temos aí na tela para você 51 contra 52. Dá para brincar com Ray Tracing, mas é aquilo, você não tem 60 quadros. Até dá para ter 60 em alguns ambientes, não em todos, tá? Mas deu para brincar. Quad HD, a gente nativo você esquece, é muito pesado para essa placa. Agora, com FSR no qualidade, no preset alto, até gostei, me surpreendi com o resultado. 64, 65 quadros, gostei muito da performance em quad com FSR qualidade. Red Dead 2 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, com os gráficos avançados desativados, é bem pesado e a qualidade é impecável. A gente teve um bom resultado, 55, 56, uma diferença de apenas 1 FPS, que pode ser variação de rodada, eu considero empate, tá? Ativando o Resize Bar, o Smart Access Memory, a gente tem um ganho de 1 FPS, que pode ser variação de rodada. Então não vi ganho também ativando Smart não. E o 4.0 também não tem ganho. Passando para Quad HD, a gente desce o preset para o alto padrão do jogo, que é muito equilibrado na questão de performance e qualidade gráfica, tá? O alto. E a gente mantém o Smart porque é o padrão, né? Onde a placa tende a desempenhar melhor, apesar que Smart nesse jogo não tem tanto peso. Em Quad eu achei até curioso, o 4.0 deu uma descoladinha, mas o 3.0 ainda está performando muito bem. Resident 4 Remake 1080p nativo, com tudo no máximo, as texturas no alto em 2 GB, fios de cabelo no alto, todos os filtros ativados, tá? Na tela para você. Então nós temos aí 1 FPS de diferença tanto na mínima quanto na média. A gente considera empate, pode ser uma oscilação de rodada, então 4.0 não tem diferença nesse jogo. Ativando o Smart Access Memory, o Resize da AMD, zero diferença também. A gente não teve diferença ativando o Smart Access Memory. O 4.0 teve até 1 FPS a menos, pode ser uma variação de rodada, então o Smart Access nesse jogo não fez diferença. Agora, 1080p com FSR no qualidade, tá?
com Ray Tracing no alto, né? Nós vamos agora ver nesse mesmo preset Ultra que a gente testou. E nós temos aí o 3.0 muito bem e o 4.0 terrível, terrível. Agora o 4.0 deu uma melhorada, né? Começou a fazer um FPS decente. Então, tá estranha a performance, vocês estão vendo aí, tô deixando vocês observarem. E agora o 3.0 desabou a performance do nada, ou seja, Ray Tracing, esquece Ray Tracing com essa placa de vídeo em Resident 4 Remake, terrível a performance. Quad HD a gente testou nesse mesmo preset Ultra, ligando o FSR no qualidade, e foi legal até a experiência, né? Não é quad nativo, mas deu para jogar bem sem quedas de quadros bizarras, fez 60 quadros. Spider-Man 1080p nativo, sem resolução dinâmica, tudo no máximo padrão do jogo. A gente está aí com 90 quadros por 3.0 contra 97 e olha o 1%, que diferença que fez o 4.0. Esse jogo é o que o 4.0 mais pesou. Ativei o Smart Access Memory, né, o resize da AMD, e para minha surpresa, o 3.0 não decolou. Você vê que deu uma melhoradinha no 1%, mas a média não foi aquelas coisas, né? Não teve muito ganho não. 3.0, dá para jogar o Spider-Man? Com certeza, porque você está falando de 80, 90 quadros, né? E travando a 60 vai ficar bem mais estável. Ativando o Smart Access Memory no 3.0 ganha mais estabilidade. E o 4.0 é onde teve maior impacto, foi esse jogo. Agora, tentando brincar com o Ray Tracing, nativo não foi, então a gente ativou o FSR no modo qualidade, tá? O preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem aí uma performance que dá para brincar no 3.0, mas fica bem ali no limite do aceitável, o 4.0 ficou ok. Agora, tentando brincar em Quad HD, nesse mesmo preset Ultra padrão, né, sem Ray Tracing, a gente tem aí Quad HD nativo. Eu até gostei da performance do 3.0 e também não ficou tão distante do 4.0. The Last of Us 1080p nativo preset Ultra. Exige mais de 9 GB de VRAM. É um dos poucos jogos que é mais exigente com relação a VRAM. E o que você está vendo na tela é o 3.0 derretendo por conta do swap, que é a alocação de dados na memória RAM. Como ele já está numa condição mais limitada por conta do barramento, o 3.0 sofreu mais, tem uma diferença de 10 quadros, que sob 39 fica grande. Agora a gente desceu o preset para o alto padrão do jogo, 1080p nativo, que é o ideal para rodar com 8 GB de VRAM. E a gente tem o que? Uma diferença agora pequena do 3.0 para o 4.0, uma diferença de 2 a 3 quadros, uma diferença que não é grande e performando muito bem, né? E faz 60 faz, né? Mas não tem muita folga não, mas dá para se divertir, esse trecho é bem pesado. E ativando o resize, o Smart Access Memory, a gente tem aí um ganho bem interessante com relação ao PCI 3.0 de 8,6%. O 4.0 praticamente não teve ganho. É porque mesmo você descendo o preset para o alto, o 3.0 ainda tem um gargalinho, tem uma limitaçãozinha de barramento. O Smart Access Memory acabou tirando essa limitação de vez do 3.0, então ele te entrega agora a mesma performance aí do 4.0. Quad HD nativo você esquece. O preset alto com FSR no qualidade, então nós estamos aí FSR qualidade, não é nativo, a gente tem 50 quadros contra 53, uma diferença de 3 quadros para o 4.0, dá para jogar, mas estamos aí longe de 60 quadros, né? Dá para brincar a 50. RX 6600 é uma plaquinha que foi lançada em outubro de 2021 com indicação para Full HD, tá pessoal? Full HD em outubro de 2021, fabricado no processo de 7 nanômetros, traz um consumo baixo de apenas 132 watts, a maioria dos projetos é consumo de 100 watts, é uma plaquinha que consome muito pouco,
Foi lançada inicialmente por $329 e ela veio para competir contra a 3060 da NVIDIA, tá? Ficando uma performance semelhante. A gente vai trazer um teste, o comparativo dela versus a 3060 de 12. A gente vai mostrar para vocês a diferença dessas placas. Bom, Ray Tracing foi a primeira geração da AMD a receber essa tecnologia. Você consegue rodar, você consegue brincar. Alguns jogos, igual o Cyberpunk, por exemplo, fica até uma estabilidade ok. Você observa a mínima e a média, até que dá para jogar. Mas você pega Callisto, você pega Hogwarts, você vê que já tem uma boa diferença do 1% para a média, ou seja, não tem tanta estabilidade. E Resident Evil foi o pior cenário, porque a estabilidade é muito ruim, a queda de quadros é constante, é estressante você tentar rodar Ray Tracing Resident com essa placa. O Spider-Man 3.0 tem muita oscilação de quadros também, e apenas o Spider-Man 4.0 que fica ok, mas o Ray Tracing para essa placa realmente é complicado. Full HD, ela roda bem 66% dos jogos no Ultra, 34% dos jogos no Alto. Então você observa que os lançamentos mais recentes, a Plague Tale, Callisto, Hogwarts e o The Last of Us, ela vai rodar no Alto. Então, daqui em diante, tende a ser uma placa alto 1080p 60, 1080p nativo. É isso que ela deve entregar daqui em diante, tá? Ultra para ela já não é uma indicação para ela não. É uma placa para Full HD alto 60, tá? Ultra é apenas os jogos mais antigos. Quad HD você até consegue brincar, até me surpreendi, 41% dos jogos você consegue rodar nativo, né? Desses jogos que a gente fez a bancada de testes. 33% consegue rodar no Ultra, 64% consegue rodar no Alto, mas né, basicamente é o uso do Super Sampling, do FSR em massa, né? Apenas os jogos mais antigos que você consegue rodar nativo. A diferença do PCI 3.0 para o 4.0 não é grande, e ativando Smart Access Memory, essa diferença do PCI 3.0 para o 4.0 fica menor ainda. Guigão, o que você achou dessa plaquinha, cara? É uma placa muito boa, não tem nada a reclamar do modelo da Gigabyte Eagle, né? Uma placa fria, tem um tamanho legal, não é nem muito pequena, mas também não é muito grande. Eu gostei muito do modelo. Com relação à performance da 6600, é aquilo, né? Full HD Ultra, nem todos os jogos. Os atuais lançamentos mais pesados já é Full HD alto. Temos aí o FSR, né? Então, FSR não é nativo, mas ela já mostra já um certo cansaço nos atuais lançamentos, tendo que rodar no alto. Quad HD nunca foi a praia dela, mas você ainda brinca com FSR, não é nativo, né? Apenas os jogos mais antigos que você vai conseguir rodar nativo. E Ray Tracing é muito instável, eu não recomendo. Mas compensa essa placa? Bom, tudo é com relação ao preço que o produto entrega. Ela tem oscilado no mercado brasileiro entre R$ 1.200 a R$ 1.400. Nessa faixa de preço, levado à realidade do mercado brasileiro, show! É uma placa muito boa e eu recomendo. E, pelo que eu sei, já parou de fabricar. É o que tem no estoque. E agora, sabe o que agora a gente tem que fazer? Comparar ela com a 3060. Bora para o próximo comparativo do canal? Já deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nada. Eu vou nessa, aquele abraço, é nóis, até a próxima.